Bom dia, pessoal. Eu sou a Marcele e hoje eu vou apresentar o trabalho que eu e o Luiz desenvolvemos para a disciplina de inferência em grafos aleatórios sobre o uso de grafos para clusterização. A palavra cluster significa agrupar, né? Nessa área de dados, a clusterização é o agrupamento de dados, né, dos dados de acordo com características em comum. Então, no marketing, por exemplo, é muito importante que o profissional conheça o público-alvo dele e que ele saiba traçar um perfil adequado, né, no qual cada cliente se enquadraria para que ele possa cada vez mais atrair essas pessoas para uma marca ou para um produto específico que ele está oferecendo. E o cluster é uma ótima ferramenta para fazer essa categorização do consumidor de acordo com idade, gênero ou produtos mais acessados, né, entre outros. Em teoria de grafos, o cluster é um subconjunto de vértices V de um grafo G, onde V é o conjunto de vértices ou nós e é um conjunto de arestas desse grafo. Nós chamamos de seção uma partição do grafo tal que a união de todos os clusters pertencentes a essa partição forme o conjunto de vértices. Uma observação aqui de que a interseção entre todos os clusters que pertencem à partição, ela seja um conjunto vazio, né? Ou seja, os vértices de um cluster, eles não podem se repetir nos outros. Um conceito muito importante aqui para o nosso trabalho é o de geodésica, que nada mais é que a menor distância que une dois pontos no grafo. Um cluster coeso, ele possui duas características muito importantes. Vértices bem conectados entre si, ou seja, existe uma quantidade grande de aresta ligando, né, uns aos outros e também possibilitando a comunicação entre esses vértices. E além disso, também é interessante que esses clusters sejam relativamente bem separados uns dos outros, né? Em outras palavras, nós estamos procurando dividir o grafo de forma que as arestas que conectam os vértices dentro de um mesmo subgrupo sejam consideravelmente menores do que aquelas arestas que conectam aos vértices pertencentes a outros subgrupos. Né? E como é que eu vou obter esses clusters? Existem vários métodos e algoritmos padrões para clusterização de grafos, né? E como é uma área de pesquisa muito ativa, tem vários também em desenvolvimento, mas nesse trabalho nós vamos abordar um método muito prático, que é o K-means, também conhecido aí como K-médias, né? O K-means é um algoritmo de clusterização iterativo, no qual o K vai ser o número de clusters que eu quero criar, né? E como é que ele funciona? Quando eu estabeleço a quantidade de clusters, eu escolho aleatoriamente K vértices que vão ser meus centroides, né? Cada vértice do meu gráfico vai ter a geodésica entre ele e todos os centroides calculado. E eles vão se conectar com o centroide que tiver a menor geodésica. Esse processo ele vai ser repetido algumas vezes e cada vez que ele ocorrer, vão ser sorteados os centroides de novo, né? E no final desse reprocessamento, os centroides que tiverem o maior número de menores geodésicas vão ser de fato os centroides do meu grafo. Mas muitas vezes é difícil saber qual o valor de causar. Para isso, a gente pode aplicar o método do cotovelo, né, conhecido como elbow plot, que consiste em plotar a soma dos quadrados dos erros em função do número de K clusters, né, e a partir da identificação do cotovelo, né, onde a curva começa a estagnar, a gente pode determinar o valor do K. Para exemplificar, nós vamos usar no R o banco de dados IRIS, muito conhecido na estatística, que são dados de 3 espécies diferentes de florídeos coletados pelo biólogo estatístico Ronald Fisher. Né? Esse banco tem 4 colunas que contêm o comprimento e a largura das pétalas e das sépalas dessas flores, e uma coluna com o nome das espécies, né? No caso, Iris setosa, a Iris versicolor e a Iris virgínica. Para começar,
Eu vou carregar aqui todos os pacotes que eu vou usar, né? E vou importar o meu banco de dados. Ó, eu vou excluir aqui dentro essa coluna de espécies. Primeiro, porque o K-means ele só utiliza dados numéricos, né? E segundo, porque nós mesmos vamos criar categorias, né, para essas flores de acordo com as características fenotípicas dela. Então, através dessa coluna, a gente sabe que o K, né, que nesse caso é a quantidade de espécies de flores, ele vale 3, porque essa informação ela já foi dada para gente, né? Eu tenho 3 tipos de espécies e os meus clusters vão ser essas espécies de flores, né? Mas e se eu não soubesse? Né? Como é que eu ia obter o valor do K aqui no R? Bom, eu vou começar determinando um valor máximo de K, que vai ser também quantas vezes a minha função k-means vai rodar, ou seja, ela roda uma vez com K igual a 1, roda outra com K igual a 2, né? E vai seguindo essa lógica até o número máximo, né? Ela vai rodar até atingir o número máximo ali de Ks que eu determinei. Toda vez que essa função ela é executada, eu extraio a soma total dos quadrados dentro do cluster, que é esse cifrão TOT aí, e eu armazeno essa soma de quadrados dentro do meu vetor aqui, que eu estou chamando de WSS, né? Quando esse vetor ele é plotado, eu consigo ver exatamente, né, o que já era esperado. O elbow, né, o cotovelo aqui do meu grafo, ele é justamente K igual a 3. E para fazer essa clusterização através do elbow plot, eu já encontrei o meu K igual a 3. Até que usar essa função k-means é muito simples aqui no R. Ela precisa de um vetor ou uma matriz, ou um data frame, né, que seja de dados numéricos. Precisa de um valor para o K, né, a quantidade de centroides, né, de centros aqui do meu grafo. E esses dois argumentos são os únicos requisitos mesmo obrigatórios para essa função rodar. Mas eu coloquei esse argumento porque ele é muito importante, que é a quantidade de iterações que o grafo, que o k-means vai fazer. A saída do K-means ela é bem informativa. Eu tenho aqui médias das colunas do meu banco de dados. Eu tenho um vetor de clusterização, tenho componentes avaliados e eu vou utilizar dessa saída que eu vou utilizar mesmo para criar o meu grafo, é só esse vetor de cluster. Eu vou filtrar aqui com esse cifrão cluster e atribuir nessa variável clusters e vou adicionar essa variável no meu banco de dados, né? Eu vou adicionar também uma coluna ID no meu banco de dados, que é mesmo para eu poder, né, para o R poder identificar cada uma das 150 florzinhas. Bom, para poder criar as visualizações aqui, eu vou utilizar os pacotes VisNetwork, ggpub, Factor Extra e o Tide Models. Para criar o grafo, eu vou utilizar a função VisNetwork, que tem dois requisitos básicos, né? Um data frame para nós e um outro data frame aqui para as arestas. O data frame dos nós, né, precisa pelo menos de uma coluna que os identifique, né? No caso, eu vou utilizar o próprio banco de dados. Bom, essa função mutate do pacote ggpub, ela serve para adicionar novas variáveis e excluir as outras, né? Então, no label aí, eu adicionei um título nos nós, então, cada vértice vai chamar íris mais o seu respectivo número de identificação, ou seja, na primeira linha, o vértice que é correspondente à primeira linha, ele vai chamar íris 1, o da segunda vai chamar íris 2 e assim por diante. Já o data frame ali das arestas, ele precisa de duas colunas, uma coluna de e uma coluna para, né? Ou seja, vou fazer um emparelhamento dos nós.
né? Então, nessa nossa variável aí de arestas, nós atribuímos o banco de dados, né, como a gente fez com os vértices, só que nesse caso, nós vamos usar o select para literalmente selecionar as duas colunas de e para do íris para ligar as florzinhas no seu respectivo cluster. O arrows que a gente está usando aqui são apenas setas, né, que a gente está atribuindo na variável para, né, que são clusters, ou seja, de cada nó que representa cada florzinha, vão partir flechas até o cluster que cada um deles vai estar associado. Bom, agora é só rodar os pacotes, só rodar os pacotes não, os nossos códigos. E eu vou ter aqui no meu viewer o meu grafo plotado. Bom, e como a gente já tinha visto, né, o grafo ele separou em 3 clusters aqui as, as íris de acordo com a espécie delas. Então, como a gente já tinha visto na coluna, naquela coluna de espécies, né, elas estavam numeradas, então de 1 até 50 eu tinha a íris setosa, que é justamente esse meu cluster azul. De 51 até 100 eu tinha a minha íris versicolor, né, que também está plotada aqui. E, para fechar, né, eu tenho a minha íris virgínica, que também foi plotada aqui corretamente. De 101 até o 150. Para finalizar o nosso trabalho, o pacote Viz Network utiliza a biblioteca JavaScript viz.js. Ele é um pacote de visualização de rede e esse primeiro link que nós deixamos aqui nas referências é uma espécie de manual do Viz Network, onde você encontra várias funcionalidades desse pacote, edição de nós, arestas, tem como colocar imagem nos vértices, entre outros. Esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.